1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 5, 7. Pedir que você fique em pé, por favor. Fique em pé um pouco. Vamos ler a palavra de Deus junto? Vamos ler ali, ó. Eu sei que você abriu, obrigado. Vamos ler para todo mundo poder ler junto, tá? Começando em cima, ó. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém? Amém. Vamos conversar um pouquinho com Deus? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado por falar conosco. Obrigado por aceitar o nosso louvor, aceitar a nossa adoração. Obrigado. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, celebrar essa Páscoa. E eu peço que o Senhor venha e ministre aos nossos corações através da palavra, através da Tua palavra. Que isso venha ao nosso coração e fale conosco de uma forma íntima, de uma forma pessoal. Que o Senhor, Espírito Santo, esteja tocando em cada coração agora, nesses instantes, e que a palavra venha de encontro e nos transforme, nos renove, nos dê esperança, paz, vida. Muito obrigado. Amém. Bem, obrigado. Pode sentar. 1 Coríntios 5, 7 fala que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Encerramos, podemos ir para casa. Já descobrimos que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Isso é o mais importante, saber que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Mas por que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal? Por que a Bíblia, por que Paulo, por que tantos versículos que João Batista falou, outros profetas chegaram a falar que Jesus seria, o Cristo seria o Cordeiro Pascal? Por que disso? O que faz dele o nosso Cordeiro Pascal? Em Apocalipse fala disso, em Gênesis fala. A Bíblia fala sobre Jesus é a Páscoa. Jesus é a Páscoa. Se você lê pensando nisso, Jesus é a Páscoa. Deixa eu ver aonde aqui que fala sobre Jesus é a Páscoa. Você vai ver em cada livro da Bíblia vai ter algo falando sobre Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Por isso que é uma data tão importante, porque é onde nós lembramos, eu vou usar essa cruz aqui, lembramos sobre a crucificação de Jesus. Lembramos sobre a crucificação de Jesus. E toda a Bíblia, ela nos fala sobre a crucificação de Jesus. Toda a Bíblia, ela nos fala sobre Jesus vindo ao mundo para nos salvar, morrendo numa cruz. Toda ela. Toda ela. Toda ela. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que nós pudéssemos ter vida através do seu sacrifício na cruz. A morte de Jesus é mais do que um fato no meio da história. É muito mais do que isso. A morte de Jesus na cruz foi onde houve divisão, mudança, transformação. Foi onde antes as pessoas não tinham esperança e a partir da morte de Jesus na cruz, a esperança veio ao mundo. Foi aqui na cruz onde os homens não sabiam o que fazer para se livrar dos seus pecados e na cruz Jesus levou os pecados. Foi na cruz onde, quando os homens não sabiam o que fazer com as suas enfermidades, na cruz Jesus então levou as nossas enfermidades. Foi aqui. Páscoa para nós é esperança. E essa esperança é Jesus. Um Jesus que morreu na cruz por nós. Um Jesus que foi crucificado por nós. Um Jesus que nos amou tanto, 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 que deixou toda a sua glória. Deixou toda a sua glória. E se fez homem. E habitou entre nós. E foi a luz do mundo. E mesmo o mundo não recebendo, mesmo o mundo não aceitando essa luz, ele continuou a brilhar, continuou a amar e continuou a sua missão para nos resgatar, nos levar de volta a Deus. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Passamos o ano e, principalmente
Brasil, março para abril, março, fevereiro, março, todo mundo está pensando em carnaval, e o Brasil não funciona nesse tempo. E quando chega a Páscoa, passa meio batido, passa meio desapercebido, ou é coelho, ou é chocolate, é vendas, são vendas. No Japão, então, você não vê o Japão falando sobre Páscoa, você não vê falando na televisão, você não vê. Natal é falado, Halloween é falado. A Páscoa você não vê sendo falado. Parece que o mundo ele quer esquecer a Páscoa. Parece que o mundo quer abafar a importância da Páscoa. Parece que o mundo gira jogando pó em cima da Páscoa para ver se ninguém percebe que a Páscoa está chegando. E chegou para nós a Páscoa. E como foi a tua Páscoa? Como foi aqui dentro para você a tua Páscoa? Como foi para você? O que você fez de especial na Páscoa? Como isso afetou a tua rotina ou não afetou a tua rotina? Viu como o mundo gira para te fazer esquecer a importância da Páscoa? Nós só somos salvos, só somos remidos, só somos cristãos hoje por causa da Páscoa. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é a Páscoa. A nossa vida cristã é uma Páscoa constante. Todo dia, Jesus falou para nós estarmos caminhando com Ele. Ele falou para que nós peguemos a nossa cruz e sigamos Ele. Cada dia é a nossa Páscoa. Mas um dia do ano a gente separa para ter um culto especial, para ter talvez uma janta especial, talvez ter um tempo especial em família para relembrarmos essa data importante. E chegou essa data tão importante de nós relembrarmos a Páscoa. Jesus, na sua última Páscoa aqui na terra, ele tomou a ceia com os seus discípulos, seus apóstolos. E ali ele começou a estabelecer uma nova Páscoa. Ali ele começou a explicar qual seria essa nova Páscoa. Ele começou a explicar qual seria a renovação da Páscoa. Porque historicamente a Páscoa já existia desde antes já. Desde o tempo que o povo de Deus estava preso no Egito, Deus libertou o povo do Egito, e ali ele estabeleceu a Páscoa. Então desde lá já vinha tendo a Páscoa, que significava libertação. Já havia, cheio de simbolismo, haviam ervas amargas, pão sem fermento, havia hora certa para matar um cordeiro, hora certa para tirar o sangue dele, para passar em um local ou outro, para comer o cordeiro, tinha todo um ritual. E Jesus seguiu esse ritual enquanto estava aqui, mas ele renovou a Páscoa. Por ele ser o cordeiro pascal, por ele ser a nossa Páscoa, ele renovou a Páscoa. E ele começou a falar sobre isso ali enquanto ele tomava a ceia, enquanto ele apresentava o corpo e o sangue. Enquanto ele falava, eis o meu corpo, eis o meu sangue, comam e bebam, porque está começando uma nova Páscoa. Uma Páscoa onde agora vocês realmente serão livres, libertos. Não mais de uma escravidão física, mas de uma escravidão espiritual. Não mais para vocês saírem do Egito, mas para que vocês sejam libertos do pecado e possam então ter um caminho aberto, livre, para chegar até Deus. E ele começou então a explicar isso, começou a demonstrar isso ali na ceia. E após isso ele então foi crucificado, foi morto. E então todo mundo falou, eu entendi. Crucificação, Jesus na cruz, a ceia, cordeiro pascal, morto, sangue derramado. Quanto simbolismo junto, entendi, essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Vamos abrir ali em Lucas 24. Lucas 24. 1. Lucas 24, 1. Pouco depois que Jesus foi crucificado, aqui teve uma apresentação muito bem feita das nossas crianças. Jesus crucificado, as Marias estavam ali
chorando. A Mel falou que ela ia ser uma Maria chorona. Ela ficou ali chorando, a Maria lamentando a morte de Jesus. Logo após aquele evento, Jesus foi levado para um túmulo. José de Arimateia levou ele para um túmulo, deixou ele lá. Isso era sexta. Então se passou o sábado, ninguém podia fazer nada no sábado. Então, no domingo, aconteceu isso aqui. Lucas 24:1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as Marias, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles então lhes falaram: por que buscar entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas Jesus ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e então ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam. Tinha algo mais do que a cruz. A cruz é importante? É, importantíssima. Ela é uma marca importante para nós. É uma marca que demonstra o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Mas Jesus tinha algo a mais para a Páscoa. E é o que tornou a Páscoa de Jesus muito mais forte, importante, muito mais emblemática do que a Páscoa que os judeus comemoravam antes. Foi que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus não está mais numa cruz, num sepulcro, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Eu acho que vocês não estão entendendo bem. Jesus venceu a morte. Jesus não jogou futebol com a morte e venceu numa partida de futebol. Jesus não desafiou a morte para um jogo de Janken Po e venceu a morte no Janken Po. Ele exterminou a morte. Ele aniquilou a morte. Ele extinguiu a morte. A morte não existe mais. A morte não existe mais. Isso torna a Páscoa muito mais poderosa, muito mais viva, muito mais verdadeira para nós. Porque a morte perdeu. A morte perdeu. E Jesus trouxe vida para a humanidade. Enquanto antigamente as pessoas matavam cordeiros, animais, e o sangue jogavam assim, um nos outros para ver se cobria o pecado, para ver se cobria aquele rastro de morte que continuava grudado em cada um. Enquanto eles faziam isso, Jesus foi na raiz, foi lá no ponto mais fundo, ele foi aonde realmente a morte tinha força, ele destronou a morte. Destronou a morte. Antes, a humanidade, por onde passava, caminhava, ela deixava um rastro de morte para trás. Deixava um rastro de morte. Passava dias e vem dias e o cheiro de morte estava impregnado no corpo, nas ações, na mente, no coração da humanidade. Coisa que um cordeiro morto não ia conseguir apagar. E Jesus, sabendo disso, ele se ofereceu como um cordeiro vindo de Deus para morrer e o sangue dele, puro, sem pecado, então nos lavasse, nos limpasse, então tirasse esse cheiro de morte, tirasse essa fagulha de morte, tirasse essa porção de morte que estava dentro de nós e jogasse fora e falasse: agora vocês têm vida. A partir dessa Páscoa, vocês terão vida. Vocês terão vida, e uma vida eterna. Vocês terão vida, porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou a Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que aquele que crer em Deus não morra,
mas tenha a vida eterna. Ou seja, morre hoje quem quer. Morre hoje quem não recebe essa vida. Morre hoje quem não entende que a Páscoa de Jesus para nós é algo vivo. É algo vivo. É algo que tem vida em si. É algo que vai gerar vida em nós. Páscoa para nós é vitória. A vitória de Jesus, que Ele entregou para nós. A vitória de Jesus, que é a tua vitória. A tua vitória. Então, quando você passa por uma tribulação, por uma dificuldade, é hora de você usar a Páscoa. É hora de você andar em Páscoa. É a hora que a Páscoa vai fazer parte da sua vida. E você vai se posicionar e falar, não, eu tenho a vitória. Eu tenho a Páscoa. Jesus é a minha Páscoa. E Ele está comigo. Então, dificuldade vai perder. Doença vai perder. Então, a morte no meu casamento vai perder. A morte na vida dos meus filhos vai perder. A morte na minha vida financeira vai perder. A morte na minha vida profissional vai perder. A morte na minha cabeça, na minha mente, vai perder. Porque eu tenho a Páscoa de Cristo. Eu tenho Jesus, que é a minha Páscoa, comigo todos os meus dias. Todos os meus dias. Celebramos hoje a Páscoa para relembrarmos isso. Para relembrarmos que a Páscoa é mais do que uma data. É mais do que, legal, Jesus morreu na cruz, é o nosso Cordeiro Pascal, que legal, vou dar chocolate e me fantasiar de coelhinho, que joia. Passou, vamos seguir em frente na nossa vida. Não, é hora de nós relembrarmos, eu tenho Jesus, eu tenho essa Páscoa e eu posso usá-la todos os dias da minha vida. Eu posso usá-la, porque Jesus venceu e entregou essa vitória para mim e para você. Basta um toque dele. Basta um toque de Jesus em você. Basta que você permita que Jesus toque em você, que você vai ter essa Páscoa. De graça. De graça. Você vai ter essa vitória. De graça. De graça. Quanto custa um ovo de Páscoa hoje? O Brasil está caro. Está caro. Um ovo de chocolate? Está caro. Né? Quanto custa um coelhinho de chocolate? Está caro. Muito caro. Algo que não representa em nada a Páscoa. Mas a Páscoa verdadeira é de graça. É de graça. E ela é distribuída em qualquer lugar. Você não precisa ir num mercado especializado. É de graça e está disponível para você agora. Agora. Basta que você peça para Jesus essa Páscoa. Basta que você peça que Jesus seja a Páscoa na tua vida. E quando você então encontra a Páscoa, você encontra Jesus, então você entende quem você é. Então você entende quem você é. Você não é um coitadinho. Você não é um coitado, você é filho de Deus, filho do rei. Você é alguém que Deus colocou numa posição de autoridade, como rei, como sacerdote de Deus, para declarar, quando a morte quiser novamente se levantar e falar, opa, eu estou aqui, você fala, não, pode ficar quieto aí, porque Jesus, que é a minha Páscoa, já venceu. Porque Jesus, que é a minha Páscoa, já mandou que você ficasse quieto. E você então toma a tua posição com Deus, que é uma posição de vida, de esperança. E quando nós entendemos isso, então a Páscoa passa a ser um dia especial, passa a ser um dia importante. Não só hoje, não só domingo passado, mas todos os nossos dias passam a ser dias especiais, dias importantes, dias de Páscoa, dias de vida, de alegria, dias de esperança, dias que nós caminhamos de vitória em vitória, de glória em glória, de graça em graça. Andamos levando essa luz, a luz de Cristo, por onde nós passamos. Levamos essa Páscoa, essa vida. Então nós encontramos alguém que está com cheiro de morte. Nós falamos, tem um banho especial, tem um perfume especial que pode tirar esse cheiro.
Teu casamento tem solução. Tua saúde tem solução. A tua vida tem solução. Essa depressão tem solução. Essa doença que o médico falou que não tem cura, tem solução sim. Esse pensamento negativista que você tem solução. É Jesus, a minha Páscoa, que pode ser a tua Páscoa. É Jesus, que é a minha vitória, que pode ser a tua vitória. É Jesus que é a minha alegria, que pode ser a tua alegria também. Então você pode despejar essa graça, essa vitória na vida de quem precisar, porque é de graça. Está disponível para quem quiser pegar, para quem quiser fazer parte dessa graça e dessa Páscoa. Amém? Pode ficar em pé um pouco, por favor? Por favor. E vamos conversar um pouco com Deus, conversar um pouco com a nossa Páscoa. Pedir para alguém vir aqui tocar um violãozinho, um tecladinho talvez. E eu peço que você feche os teus olhos nessa manhã de Páscoa, onde estamos relembrando a nossa Páscoa. Feche os teus olhos um pouco. Eu sei que é mais fácil, muitas vezes é mais fácil nós baixarmos a cabeça e nos entristecermos assim, ficarmos um pouco tristes, porque, Jesus, coitadinho, morreu na cruz, coitadinho, apanhou, coitadinho, teve teu corpo dilacerado. Não, Jesus não é coitadinho, não é um coitadinho que estava na cruz, não. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo na cruz. Ele estava vencendo. Ele estava vencendo por você. Estava vencendo para que você vencesse. Ele estava ali eliminando todos os adversários que você pudesse ter. Ele estava ali para fazer a diferença na sua vida. Então vamos nos alegrar, e vamos nesse instante nos alegrar em Deus, em Jesus, na nossa Páscoa. Nos alegrar porque nada pode nos deter. Nada pode nos fazer mal, nada pode nos ferir, porque nada, nem ninguém pode roubar essa Páscoa que Jesus deu para nós, que Jesus entregou para nós,